esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vindos do Oriente chegaram a Jesus, dizendo: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo aquilo, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Reuniu todos os chefes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles disseram: em Belém da Judeia, porque eis o que está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, tu não és, sem dúvida, a menor entre as cidades de Judá. Pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes convocou secretamente os magos e fez-los dizer exatamente o tempo em que a estrela lhes aparecera. Em seguida, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos com exatidão sobre o menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, a fim de que eu também vá adorá-lo. Tendo ouvido o rei, eles partiram. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente os precedia, até deter-se, enfim, sobre o lugar em que estava o menino. Vendo a estrela, alegraram-se com grande alegria. Entrando então na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes o ouro, o incenso e a mirra. Depois, instruídos em sonhos, para que não voltassem a Herodes, regressaram a seu país por outro caminho. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra duas posturas diferentes diante da manifestação
da epifania do Senhor em nossa carne, ou seja, diante do mistério da encarnação do Senhor. Dois modelos paradigmáticos que funcionam como espelho diante do nosso rosto, onde podemos nos ver e nos identificar. Um modelo é formado por Herodes, um cruel tirano, que se perturba com o nascimento do menino, e também pelos sumos sacerdotes e mestres da lei, os quais são autoridades religiosas dos judeus. Sumos sacerdotes que depois irão exigir a morte de Jesus, e mestres da lei, que no decorrer do Evangelho de Mateus, juntamente com os fariseus, serão chamados por Jesus de hipócritas. Os sumos sacerdotes e mestres da lei, eles faziam parte do povo eleito. Eles possuíam a lei dada a Moisés. Eles conheciam os oráculos dos profetas. Ou seja, eles possuíam tudo o que era preciso para acolher o Messias que eles mesmos esperavam. No entanto, eles conseguiram a façanha de transformar a sua religião em mera fachada externa, sobrecarregada de preceitos e minúcias a serem cumpridas rigorosamente. A respeito deles, Jesus dirá: limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e intemperança. Limpa primeiro o copo por dentro, e ficará limpo também por fora. Isso para citar apenas uma das coisas que Jesus dirá a respeito das autoridades religiosas de seu tempo. Portanto, sumos sacerdotes e mestres da lei, com o coração endurecido, mantendo uma pureza tão somente exterior, não foram capazes de reconhecer o Messias que se manifestou em nossa carne. Mesmo sabendo exatamente onde nasceria o Messias segundo as Escrituras, eles não foram capazes de se mover. Não deram um passo rumo a Belém. Falaram com exatidão para os magos onde era o lugar do nascimento do Messias, mas eles mesmos não foram capazes de ir até lá. Esse modelo é o modelo daqueles que dizem, mas não fazem, a respeito dos quais o próprio Jesus dirá: não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Esse é o modelo da falta de fé, de uma religiosidade vazia e externa. O segundo modelo, esse sim proposto como exemplo a ser imitado, é formado pelos magos, ou seja, por pagãos, por não-judeus, por incircuncisos. Várias foram as vezes, segundo os relatos dos 4 evangelhos, que Jesus elogia a fé de não-judeus, de pagãos. Por exemplo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé, exclama Jesus admirado quando um oficial romano, portanto um pagão, suplica pela cura de seu servo.
e por ocasião de seu nascimento em Belém, são pagãos incircuncisos que o procuram, guiados pela estrela, o encontram através dos judeus, o adoram e lhe oferecem dons. Jesus não veio trazer a salvação para um fechado grupo seleto. A salvação é universal, é para todos. Foi o que nós ouvimos hoje da boca de São Paulo, na segunda leitura. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Depois de encontrar o Cristo e adorá-lo, os magos não voltam a Herodes, mas retornaram para seu país, seguindo outro caminho. Depois do encontro com Cristo, é necessário mudar o caminho. Eles não podem mais retomar o mesmo caminho de antes, porque agora em seus corações brilha a verdadeira luz, porque agora eles caminham à aurora de Deus. E isso chama-se conversão, mudança de vida. E esse é o modelo proposto a ser imitado. Na verdade, essa imitação, ela já acontece, porque hoje nós, nessa celebração litúrgica, ritualmente repetimos aquilo que os magos fizeram. Eles entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Também nós, hoje, na igreja, nós vemos o menino e Maria, sua mãe. E vemos, através dos sinais litúrgicos, que tornam presentes para nós o mistério da Epifania. Por isso, nós hoje, aqui reunidos, nós participamos do mistério da manifestação do Senhor. Os magos hoje somos nós, que estamos aqui para adorar o menino, o Verbo encarnado. E dentro de poucos instantes nós vamos oferecer dons a Deus. Não mais o ouro, incenso e mirra, como nós vamos rezar daqui a pouco na oração sobre as oferendas. Não vamos oferecer mais ouro, incenso e mirra, mas vamos oferecer ao Pai o seu próprio Filho. Vamos oferecer ao Pai Jesus Cristo, o Verbo encarnado. É justamente porque o Verbo se fez carne, assumiu a nossa humanidade, então, junto com o pão e o vinho, também nós podemos colocar diante dos olhos do Pai a nossa vida, com todas as nossas vicissitudes humanas, ou seja, a nossa vida tal como ela é. E depois desse encontro com Cristo, com o coração iluminado pela verdadeira luz, pela luz do mundo, também nós, como os magos, devemos voltar por outro caminho. Não mais pelo caminho do pecado,
que nos deixa nas trevas, mas agora para nós o caminho é o próprio Verbo encarnado, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Professemos a nossa fé. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Creator in caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ad omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de lumine, Deum verum, de Deum verum, genitor factum, consubstantiale Patris, perque omnia facta sum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit in celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus Crucifixus essiam pro nobis, sub Poncio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris,